Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gavi, sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. É mais um vídeo que o Senhor nos concede. Esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. E nós precisamos que, antes de começar o vídeo, pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que faça a sua inscrição, assista o vídeo gostando, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sino para receber nossos vídeos às segundas, quartas e sexta-feiras. É claro, compartilhe também para poder levarmos juntos a palavra do Senhor até os confins da terra. Estamos hoje no 6º vídeo, nessa tiragem de vídeos que nós estamos gravando acerca da palavra de Deus no livro de Apocalipse, acerca dessas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Nós resolvemos fazer esses vídeos para despertar a igreja e o povo em geral para os acontecimentos do passado e os acontecimentos do presente. Queridos, nós entramos agora no Apocalipse capítulo 2 e começamos a falar hoje da igreja de Esmirna, a carta que o Senhor Jesus escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna. E diz a palavra do Senhor, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8 ao 11, diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Queridos, é interessante quando ele termina que o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Talvez você, pastor, mas como pode morrer 2 vezes? Eu costumo fazer um comentário nos povos das igrejas da seguinte forma: quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Quem nasce 2 vezes, morre apenas uma vez. Se você nasce apenas do ventre da sua mãe, e você vive a sua vida normal até o dia da sua morte, você passa pela morte física e também passa pela morte espiritual. Não são palavras do pastor Heraldo, são palavras da Bíblia. Se você nasce do ventre da mãe e não experimenta o novo nascimento em Cristo Jesus, você passa pela morte física, o corpo morre, e também você passa pela morte espiritual. São 2 mortes após um nascimento. Mas se você nasce 2 vezes, você nasce do nascimento natural, vaginal, e depois de um tempo você entra no clima da razão, você passa a entender o bem e o mal, e você tem um direito, e você reconhece que Jesus é Senhor e Salvador. Você passa a nascer a segunda vez. Você nasceu do ventre da sua mãe e agora você nasce da água e do Espírito. Você teve 2 nascimentos. Se você teve 2 nascimentos, você terá apenas uma morte, ou seja, apenas o seu corpo morrerá, que a sua vida espiritual continuará viva na presença do Senhor, e você será arrebatado para a vida eterna, juntamente com os que estiverem vivos, com corpos transformados, e ambos galgarão o céu de glória. Então, o que acontece? Nós estamos falando dessa igreja de Esmirna, e ela representa hoje a igreja perseguida daquela época, tá bom? Nós sabemos que nessa época o império já havia entrado, o império romano já havia se assenhorado da igreja, e a igreja começou a ser dominada pelo império, e os crentes começaram a ser perseguidos, uma grande perseguição aos crentes. Mas isso não é assunto para nós comentarmos agora. Vamos comentar apenas sobre a igreja de Esmirna. E vamos diretamente a Esmirna. Uma coisa está clara: Jesus avisou-nos que isso aconteceria antes da sua vinda, tá?
Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Está lá em Mateus 24:9. Antes da sua crucificação, Jesus já nos havia advertido: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Está lá em João 15, versos 18 e 19. O apóstolo Paulo também nos advertiu da seguinte forma: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 12. Ou seja, a linha foi traçada, tá? Os lados foram escolhidos e a guerra foi declarada. O inferno está em constante guerra contra a igreja. Esmirna, a igreja a receber a carta de Cristo logo após a igreja de Éfeso, sabia disso. Esmirna representa os cristãos perseguidos em todos os tempos e cenários culturais. Mas vamos dar uma chegadinha até Esmirna no nosso pensamento. Presta bem atenção. Ela era uma cidade muito bela da Ásia Menor, a então Anatólia, onde hoje fica a Turquia. Ela era a coroa do continente, ela era considerada a coroa do continente. Presta atenção, querido. Você imagina um rei em sua cadeira, está ali o rei, o homem, mas acima da cadeira está o corpo do rei. Mas o que está acima do rei, acima da sua cabeça? A coroa, símbolo de status, símbolo de perfeição. Então Esmirna era a coroa de todo aquele continente, de toda aquela Ásia Menor. Esmirna era a coroa daquilo ali, tá? Ela ficava na fronteira com o mar Egeu, sendo ladeada por uma montanha circular chamada Montanha Pargos. A bela montanha era contornada pela a Rua do Ouro, tá? Nela haviam templos pagãos e edifícios públicos que davam a aparência de uma coroa. As ruas, bem pavimentadas, delineadas por arvoredos, acentuavam-lhe a beleza. Seus prédios eram conhecidos como a coroa de Esmirna, assemelhavam-se a um colar de diamantes. Ou seja, Esmirna era o fino do luxo, do acabamento, tá? A aristocracia gostava de Esmirna. Séculos antes, até o imperador Alexandre o Grande, ele determinou que a cidade seria o modelo da Grécia, tá bom? Ficava a 40 milhas ao norte de Éfeso, possuía um porto natural onde as frotas inteiras abrigavam-se de ataques e tormentas. Ocupava o segundo lugar nas exportações, sendo superada somente por Éfeso. Era o grande e florescente centro do comércio internacional da época. E o Senhor Jesus, preocupado com a igreja que ali estava, escreveu esta carta, tá? Mas interessante, consequentemente, além de ser próspero, o centro cultural, o centro comercial também era próspero ali o culto ao imperador. Nessa época o imperador era adorado como Deus. Naqueles dias César era como Deus para o povo de Esmirna. A sua imagem esculpida em mármore eram queimados incensos. A imagem dos Césares eram queimados incensos lá em Esmirna. A sua imagem esculpida em mármore. Todos eram convocados anualmente a jurar fidelidade ao imperador. Eu vou te fazer uma pergunta: como você se sentiria num lugar desse, servindo a um Deus que pode todas as coisas? Como seria a nossa vida? Como seria a nossa igreja, a sua igreja, a minha igreja hoje, no lugar chamado Esmirna? O que se recusasse a fazer esse juramento e essa fidelidade ao imperador, ele era preso e executado ao fio da espada. Esmirna era o berço do paganismo da região, tá? Alguns deuses, Cibele,
Apolo, Asclépio, Afrodite e Zeus. Somente esses 5, para não citar outros, eram deuses que eram abertamente adorados em Esmirna. Mas nessa perversa cidade havia um pequeno rebanho de Jesus Cristo. E é a carta a esse pequeno rebanho que nós vamos rapidamente falar. Fizeram-se igreja de Deus. Em Esmirna não era fácil ser crente. Muitos eram perseguidos e mortos pela sua fé. Ser chamado de crente em Esmirna era de sobremodo muito perigoso. Tá bom? Esmirna significa mirra, fragrância usada para fabricar perfume. Quando esmagada, a casca da mirra exalava doce aroma. Esta é a precisa descrição da igreja. Quanto mais a igreja de Esmirna era esmagada pelo mundo naquela época, em virtude da sua fé em Cristo, mais o aroma do seu testemunho exalava. Diante da oposição, a fragrância daquela igreja espalhava-se por toda a Ásia Menor. Se Éfeso era como São Paulo, um grande centro industrial, e atribulada igreja de maneira dramática, encorajava, enaltece o espírito, tá? Se Éfeso era como São Paulo, líder no comércio e na indústria, Esmirna era como o Rio de Janeiro, um centro cultural de primeira grandeza. Mas vamos ver aqui como que o Senhor Jesus começa especificamente a carta que ele escreveu, particularmente ao anjo da igreja de Esmirna. É claro que nós não vamos poder continuar nesse vídeo ainda falando de Esmirna, nós vamos ter que falar no próximo vídeo ainda sobre essa carta. Mas presta bem atenção, logo no verso 8 do capítulo 2, o Senhor Jesus se identifica, e ele fala o seguinte: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, ele vira para a igreja de Esmirna e fala: olha, eu que vos escrevo esta carta, sou o mesmo que morri, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. E eu quero conversar com vocês através dessa carta. Quero falar para vocês determinadas coisas que vocês realmente sabem, mas eu preciso que vocês ouçam da minha boca. Jesus identifica-se a esta igreja perseguida e atribulada, igreja de maneira dramática, encoraja e enaltece o Espírito. Presta bem atenção, querido. Como é que está a igreja que você frequenta hoje? Você que é obreiro de alguma igreja, o senhor que é pastor de alguma igreja, como é que está o rebanho sob os seus cuidados? Como é que está a igreja que você pastoreia? Como é que está a igreja que você dizima, que você é ofertante? Como é que estão os trabalhos na sua igreja? Nós estamos atravessando, como eu digo em todos os vídeos dessa sessão, dessa relação de vídeos. A meia-noite está chegando. Nós temos uma igreja na terra. Nós vamos chegar lá num futuro bem próximo. Nós temos 2 igrejas na terra. Nós temos uma igreja que é atuante e uma igreja que é simplesmente chamada de igreja. Nós temos uma igreja espiritual e temos uma igreja construída de material orgânico. Como é que está a sua igreja espiritual? O seu pastor, os seus líderes, como é que eles estão? Cabe a você orar, cabe a nós orarmos. O mundo está passando por momentos difíceis. Estamos entrando no gargalo de um pequeno funil. Estamos quase passando por esse funil. E essas assolações são apenas os princípios de dores para uma grande e espetacular acontecimento que há de acontecer no futuro bem próximo. O arrebatamento da igreja está chegando. A meia-noite está chegando. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?